Olá pessoal, hoje nós estamos aqui na Hora de Saber Mais do Colégio Cetiza. Eu sou o professor Jonathan de Geografia e vamos falar sobre um tema de atualidades que é a Venezuela. Temos três etapas para conversar sobre a Venezuela. A primeira etapa é falar sobre o governo Hugo Chávez, que pegou em 1999 uma Venezuela com uma condição de petróleo completamente diferente da que ele entregou. Ele pegou a Venezuela em 1999 lá para trás em termos de reserva de petróleo e em 2012, não por mérito dele, mas ele faleceu e entregou uma Venezuela sendo o país com maior reserva de petróleo do mundo. Então a Venezuela saiu de um país petroleiro, membro da OPEP qualquer, para uma das nações mais poderosas do mundo no que diz respeito a essa commodity. Todos os países do mundo passaram uma década inteira querendo ampliar a sua relação com a Venezuela porque o petróleo estava em alta, e a gente tinha uma guerra no Iraque, uma guerra no Afeganistão, e a Venezuela é quem mais tinha petróleo e isso sobrava. Então a Venezuela teve um período de pujança econômica em função do crescimento do preço do petróleo muito grande. Aí depois do falecimento do Hugo Chávez, em 2011, 2012, a gente tem o governo já do Nicolás Maduro. Nicolás Maduro pega a Venezuela justamente no momento onde que as guerras do Oriente Médio foram findadas, ou foram reduzidas com o governo Obama, que retirou tropas daquela região do Oriente Médio, o que acabou diminuindo o preço do petróleo. Porque daí aquela oferta de petróleo por parte desses países que estavam em guerra aumentava e a gente acabava tendo uma queda de preço. Ainda também temos toda uma onda um pouco mais verde, de economia de combustíveis, que contribuiu para essa redução de preço, e a Venezuela literalmente faliu na mão do Maduro. Não que o governo do Hugo Chávez era um governo extremamente competente. Teve sorte e teve alguns lances sociais ali que talvez conseguiu alguns avanços. Mas o Nicolás Maduro, ele literalmente pegou uma Venezuela quebrada e com certeza sem a força política, a força de governo, a força estrutural que o Hugo Chávez tinha, levou a Venezuela para o buraco. E aí nós temos o último momento, que vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo agora na Venezuela. A Venezuela é um país de 30 milhões de pessoas e a Venezuela atualmente está com milhões de pessoas passando fome. Então mais da metade da população venezuelana está perto da linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza, então vivendo com menos do que $1 por dia. E daí muitas pessoas estão procurando em outro país lugares para viver. A gente tem hoje cerca de 2 milhões de pessoas fora da Venezuela, e ao contrário do que muita gente pensa, o Brasil não é o principal destino desses imigrantes. A gente teve a entrada, o governo brasileiro considera que a gente teve a entrada, desde o ápice dessa crise econômica da Venezuela, a entrada de 35 mil venezuelanos. Na cabeça dos brasileiros parece que está vindo aos milhões, mas na verdade são 35 mil. É bastante, é uma população equivalente a uma cidade como de Pomerode, por exemplo. Então é um volume grande de gente que, se for mal distribuído, vai gerar problemas. Na semana passada, na semana aí da metade de agosto, a gente teve um incidente onde que pessoas de Pacaraima, cidade que está na divisa do Brasil, no estado de Roraima com a Venezuela, uma cidade pequena, uma cidade que não suporta a carga de imigrantes que tem, a gente teve algumas situações de alguns venezuelanos talvez que cometeram crime, que fizeram alguma coisa de errado, e sempre vai ter pessoas fazendo alguma coisa de errado, e que daí os moradores dessa cidade pequena de Pacaraima acabaram ateando fogo nas coisas dos venezuelanos e acabaram ameaçando de tacar fogo nessas pessoas. Houve o bloqueio da fronteira durante algum período e, claro, o governo incorporou tropas na fronteira para conseguir melhorar o relacionamento com o povo de Pacaraima, do governo venezuelano, e conseguir dar um destino mais tranquilo para essas pessoas que estão precisando de ajuda e são seres humanos. Antes de venezuelanos, as pessoas são seres humanos e nós, na condição deles, deveríamos ter a empatia de pensar que precisamos acolher aqueles sim que querem fazer o bem, que querem trazer prosperidade para a gente. Então esse foi o meu recado para o dia de hoje, e boas provas para vocês.